E aqui no estúdio eu converso com o cientista político Geraldo Tadeu, do IUPERJ, o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro. Professor, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença aqui no Repórter Rio. Bom, a gente pode dizer que essa seria uma das campanhas mais agressivas dos últimos tempos? Sem dúvida, essa campanha teve um tom muito agressivo. A gente observa, por exemplo, que em relação às eleições anteriores, o nível de agressividade foi bem superior. Isso é em função das candidaturas que estão colocadas. Nós já discutimos isso, os candidatos de centro não foram para o segundo turno e nós temos candidatos que representam extremos desse espectro político. Agora, professor, a pesquisa Ibope mostrou uma estabilidade entre os dias 20 e 27 de outubro. A tendência é que se mantenha esse quadro mesmo até a votação daqui a 2 dias? Nós estamos falando de probabilidade, nós estamos falando de tendências. É evidente que é uma pesquisa de intenção de voto, a intenção do eleitor pode mudar até o momento da decisão do voto, mas indica um quadro de bastante estabilidade. Inclusive mostra que a campanha negativa não alterou a disposição do eleitor em votar no seu candidato. Nesse período houve uma intensa campanha negativa e mesmo assim os números se mantiveram estáveis. E 22% de votos brancos e nulos é um número muito alto, né? É um número bastante alto. Eu acho que isso reflete, em parte, essa polarização da campanha. Nos últimos 6 mandatos de prefeito aqui no Rio de Janeiro, sempre teve um candidato de centro no segundo turno. Essa é a primeira vez que não há um candidato de centro. Tem um candidato que a gente pode chamar de centro-direita, que é o candidato Crivella, e um candidato de esquerda, que é o Marcelo Freixo. Isso cria uma distância entre os polos e muitos eleitores de centro que votaram, seja no Osório, no Índio ou no Pedro Paulo, não encontraram no segundo turno um candidato de sua preferência. Então isso aumenta naturalmente. Agora, somado com o número de abstenções que a gente teve no primeiro turno, a gente pode chegar a quase 45% de não voto nessa eleição. O primeiro turno foi surpreendente esse número, né? Sim, e o que leva à seguinte conclusão: se nós tivermos 55% dos votos dados válidos no segundo turno e o candidato foi eleito com metade mais um desses votos, ele terá sido eleito com cerca de 30% dos votos dos cariocas, o que coloca um problema de legitimidade. A gente sabe que o processo é legítimo, mas a quantidade de votos acaba sendo pequena. Agora, professor, aqui no Rio o pessoal prega contra o voto nulo, mas em Porto Alegre é a favor, inclusive porque não está participando aí do segundo turno. Como é que se explica isso? Isso para o partido não causa uma boa imagem, né? Isso para o eleitor, sobretudo, dá a ideia de que o partido deu 2 orientações diferentes, É claro que a gente entende que há estratégias políticas e essas estratégias são locais. Num determinado local, pregar o voto nulo pode ser interessante para aquele partido e no outro pregar o voto no seu candidato. Mas eu acho que isso coloca um problema de lealdade do partido para com o sistema político como um todo, É preciso aceitar os resultados ou o veredito das urnas. Agora, eu queria falar sobre essa atuação do Crivella, que vem comprando uma briga com parte da imprensa, especialmente a Rede Globo. Isso pode gerar uma cobrança muito forte em cima do governo dele? Não, sem dúvida, ele sendo provavelmente o eleito, uma vez que ele lidera com folga as pesquisas, ele começaria o governo dele já com, a necessidade de desfazer esse clima de hostilidade, de agressividade com a própria imprensa. Eu acho que eleição é eleição, governo é governo, no dia seguinte as pessoas vão ter que sentar e negociar. É importante para a população, que poderes públicos e a sociedade em geral, os seus diferentes órgãos, se entendam. A imprensa é uma parte importante da sociedade, é preciso que o poder público se entenda com a imprensa em prol da população. Agora, em eleição tudo é possível. Caso o Freixo vença essa eleição, ele teria base para governar? Olha, o problema que o Freixo tem é o mesmo que o Crivella tem, num certo sentido. O partido dele elegeu só 3 vereadores, o do Freixo elegeu pelo menos 6 vereadores, então tem até uma base maior. Nós vimos nesse segundo turno que vários partidos que lançaram candidatos no primeiro turno, o PSDB, o PSD, já declararam apoio ao Crivella. Isso cria uma vantagem favorável a ele, no sentido de que dos 19 partidos que estão representados na Câmara, ele vai ter um certo trabalho, mas já tem uma plataforma mais fácil, uma vez que já houve declaração de apoio. Então,
pelo menos 20 dos 20 vereadores pertencem a partidos que já declararam apoio. Eu acho que isso cria uma base favorável. Mas, independente disso, se o Marcelo Freixo vier a ganhar as eleições, ele vai ter o mesmo problema, vai ter mais dificuldade, mas é do sistema político brasileiro essa dificuldade. Agora, professor, o senhor já consegue ver aí um reflexo para a eleição para governador daqui a 2 anos? Olha, nós estamos vivendo uma situação muito peculiar, uma crise profunda no Estado, né? O repórter acabou de noticiar aí o pedido de intervenção federal nos hospitais, situação de segurança muito, muito difícil. Então, nós estamos vivendo um grande vazio de lideranças para 2018. Né? Não dá para fazer um prognóstico agora, porque eu acho que muitas cartas ainda vão ser jogadas daqui para 2018 num ambiente de crise muito acentuado. Até lá, muita água vai rolar, né, professor? Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Um bom trabalho.